Olá, estamos aqui com mais um episódio do BBcast, direito ao ponto. Hoje um pouquinho diferente, estamos gravando aqui na sede da Mormai, em Garopaba, para falar de um tema que nós consideramos muito importante, que é a existência de um departamento jurídico nas empresas. E para conversar sobre esse tema, nós temos a convidada Luana, a advogada e responsável por esse departamento jurídico aqui na Mormai. Seja bem-vinda, Luana. Eu que digo mesmo para vocês. Estou muito feliz de receber vocês aqui na nossa casa, né? E muito feliz por tratar de um tema extremamente importante, extremamente vantajoso, né? E uma parceria que pode render ótimos frutos, tanto para os advogados quanto para os empresários. Então, obrigada pelo convite, Giza. Estou muito, muito feliz mesmo de receber vocês aqui. Então, Luana, vamos começar falando um pouquinho como é que funciona esse departamento jurídico, esse jurídico interno nas empresas. O jurídico interno, o que eu penso, né? O que eu acredito? Ele precisa ser um departamento bem estratégico dentro da empresa. Quando eu comecei na Mormai, há 20 anos atrás, a relação existente com o jurídico, ela era mais de um setor burocrático, né? O comercial, o financeiro ia lá, negociava, passava para o jurídico e o jurídico ficava muito naquela de escrever o contrato, né? De formalizar o que recebia. Ao longo do tempo, essa relação foi mudando. Virou uma relação mais de confiança, mais de troca. Por quê? Porque o jurídico interno, ele precisa vivenciar a empresa, né? Ele precisa entender da cultura, ele precisa entender da dor do dono, ele precisa entender como funciona cada departamento. E quanto mais isso vai acontecendo, quanto mais próxima essa relação vai ficando, ele deixa de ser um órgão é bom, né? Um departamento que somente executa as ordens que recebe ali, as determinações, e ele passa a ser, de fato, um departamento consultivo, um departamento estratégico, um departamento que eu costumo brincar que, no caso aqui, o Morongo e o NEDF, eles precisam me dizer onde querem chegar e deixa que a gente traça o caminho para eles com a maior segurança jurídica possível, né? Então, acho que é dessa forma que tem que funcionar um departamento jurídico interno. Essa parceria entre o empresário, entre a empresa e o advogado, que vai agregar com o seu conhecimento jurídico, mas ele vai ser um especialista na empresa. E aí sim consegue construir essa relação de troca. Até porque um jurídico interno, ele acaba assim vivendo o que o dono precisa ou deseja, né? Diferente de um jurídico externo. Exatamente. Que aí sim fica, claro que participa das estratégias, mas acaba participando muito mais desse final, desse resultado final. Ou até dependendo do que recebe, né? De informação do interno. É que são papéis diferentes, penso assim, mas extremamente complementares. Por quê? Porque o jurídico interno é esse que vive o dia a dia da empresa, participa das reuniões, entende o espírito de cada negociação, sabe como que funciona. O jurídico externo, ele é um braço importantíssimo. Por quê? Porque ele, via de regra, ele é aquela visão especializada dos assuntos. É loucura, penso eu, né? Uma empresa querer ter todas as áreas do direito dentro do seu, né, no seu jurídico interno. E por isso a parceria com a assessoria é tão fundamental, porque são escritórios com estrutura maiores, que vai ter com lá... especialistas em cada área. Exatamente. Vai ter lá o tributarista, vai ter a pessoa que lida com direito ambiental, vai ter o especialista em contratos também, no nosso caso, que é o que a gente mais utiliza. Então, é uma soma de conhecimentos, uma soma de inteligências que faz... Para atingir o resultado. Exatamente, que faz a mágica, digamos assim, acontecer. E é muito importante essa questão que tu trouxe de o que a assessoria jurídica recebe. Por isso que essa questão do relacionamento entre o externo e o interno é tão importante. Porque para a assessoria jurídica externa, sem um interno,
também diferencia porque eles dificulta, porque eles não estão aqui no dia a dia. E às vezes as informações ou os desejos, eles não vêm na realidade, né? Não. A gente vivendo o dia a dia, às vezes tu tem uma certa, se não, deixa eu sentar de novo para entender, me explica de novo o que tu quis. Ainda vivendo no dia a dia, né? Imagina se não tem essa... Se não vivencia isso, né? Você apenas exatamente. recebe as informações para uma confecção de contrato ou para uma... Que geralmente, um às vezes, vem por um processo. e-mail, né? Ou por uma ligação que não se alonga muito. E é muito dinâmico o dia a dia da empresa. E detalhes fazem a diferença. Exatamente. Principalmente em contratos. Exatamente. E não é aquela coisa assim, tu tem 15 dias úteis de prazo, né? Geralmente eu preciso para ontem. Exatamente. Então essa relação, ela tem que ser muito dinâmica, ela tem que ser muito próxima. Senão acaba não atendendo, né? Nenhuma das duas partes. E a gente falando dessa importância, Luana, desse interno e externo, muitas vezes não é o que a gente ouve de colegas, né? Eu tenho a impressão muitas vezes que as pessoas olham com quem está no externo olha com certo preconceito para esse departamento interno e vice-versa. E vice-versa, né? Sim. Sabe que uma vez foi muito engraçado porque um escritório queria conversar, mas eles queriam, na verdade, entender um pouco mais, estudar um pouco mais o case da Mormai, e daí eles procuraram outras pessoas e as pessoas disseram, não, tu tens que falar com a Luana, que é do jurídico interno, né, que é o nosso jurídico. E aí, depois de muito insistir, depois de tentar em várias pessoas e obter a mesma resposta, eles vieram falar comigo. E eu falei, lógico, né, abri as portas, expliquei. E aí foi muito engraçado, porque eles disseram, a gente tentou de todas as formas fugir de falar contigo, porque... nunca nós somos bem vistos nos jurídicos internos. Eu falei, gente, é loucura pensar isso, porque, como eu falei antes, são situações, são serviços, são trabalhos complementares e extremamente enriquecedores, né? Não faz sentido ter... Eu acho que até um pouco de insegurança, sendo bem sincera, porque a gente... Como se tivesse uma visão de concorrência. Exato, né? como se não um fosse tirar o lugar do outro, quando muito pelo contrário, né? É a união das duas pontas do jurídico, porque o jurídico interno junto com o jurídico externo é que forma o departamento jurídico, o corpo jurídico de uma empresa. E é a união dessas duas mentes pensantes que faz, que torna possível uma entrega completa, uma entrega eficaz, Eu penso assim sempre... Nós que fazemos o externo, né? Nós conseguimos ver a diferença no resultado ou como as informações chegam quando a empresa possui um departamento jurídico interno. O resultado ele é mais rápido e melhor. Com certeza. E que acho que uma das questões importantes que a gente pode trazer é a questão de situações de crise, né? De situações polêmicas, porque muitas vezes o departamento jurídico interno ele está vivendo o dia a dia da empresa, né? Com toda aquela intensidade, e numa situação de crise ele fica com aquela visão, ele sabe manejar muito bem na realidade da empresa. E a assessoria externa, ela traz outras visões, né? Ela tem outros clientes, ela traz N experiências exatamente. Que complementa e que ajuda muito a resolver. Então, ela enriquece muito essas situações, trazendo o jurídico, tirando o jurídico interno da caixa dele, ao mesmo tempo que ela precisa mergulhar no interno também para conseguir gerir. Então, é uma das trocas mais enriquecedoras que tem. Tipo, para tu ter uma ideia, o Cláudio nunca foi meu professor na faculdade. Eu achei que tivesse sido professor. Nunca. Mas foi um dos maiores professores da vida que eu já tive. Exatamente por quê? Por essa troca. Por essa troca maravilhosa. Imagina, na época que a gente trabalhava, eu estava me formando, né? Estava começando, experiência em contratos, eu estava engatinhando ainda. Aí imagina, tem uma pessoa como o Cláudio, super
expert nessa parte de contratos e com toda a experiência, com toda a bagagem, lidando todos os dias. Então, a experiência dele, o conhecimento dele e de toda a equipe ali foram os meus melhores e maiores professores, né? Exatamente por essa troca. Pela troca. Tu pode saber muito da tua empresa e tu tem que saber, até porque dentro da empresa o advogado interno ele tem que ser multi-skill, né? Ele tem que entender, no meu caso aqui, usando o contexto de Mormai, tem que entender de marketing, tem que entender de atendimento ao consumidor, tem que entender como é que funciona cada licenciado, como é que funciona cada franqueado, como que funciona o financeiro, porque o advogado interno, quando ele se coloca, quando ele quer ocupar essa posição mais estratégica, ele precisa que o conhecimento jurídico agregue nas soluções que ele apresenta. Então, o conhecimento jurídico que a gente tem nos ajuda a direcionar as soluções que a gente apresenta. Tu nunca pode colocar a empresa inteira dentro da caixinha só do jurídico. Porque senão o empresário vai dizer, não, infelizmente, legal, mas não se aplica no dia a dia, isso é inviável. E a gente sabe que tem formas e formas de fazer, né? Teve um exemplo uma vez, que até vou trazer de novo, mais um exemplo do escritório da Borges lá na época do Dr. Juarez. A Mormai tinha feito um plano de internacionalização de marca. No papel, tudo lindo, tudo maravilhoso. Chamamos a Borges, né? Chamamos o Dr. Juarez, no caso, e pedimos para ele dar uma olhada naquilo que a gente tinha desenhado. E aí, com o conhecimento extremamente específico, técnico, né? De quem vive o dia a dia, uma realidade diferente da nossa, ele viu lá num regulamento, não lembro onde é que foi, que ele achou que todo aquele desenho maravilhoso que a gente tinha feito, se a gente não fizesse um ajuste, a carga tributária que iria incidir ia acabar com o nosso projeto. E não era tipo assim, era realmente um ajuste muito simples, era uma questão, um detalhe que a gente não tinha. Então, é um exemplo, por exemplo, de como essa soma de conhecimentos tão distintos, né? Pode funcionar como uma parceria muito, muito vencedora e muito duradoura também. Porque eu acho que com um departamento jurídico interno, tudo muda, de organização, de toda forma de trabalho é alterada, né? É alterada. E isso facilita com que a gente consiga sempre trabalhar no preventivo. Exato. Né? Segurança. Sai muito mais barato para o empresário, sai muito mais em conta para a empresa. Segurança jurídica nem se fala, né? Então, acho que essa virada de chave também, de pensamento do próprio empresário, é uma coisa que tem que acontecer o quanto antes, que é entender o jurídico como um belo investimento na empresa e não como um custo, né? Não bota ele na linha de custo. E ter uma pessoa interna, um advogado da confiança que possa fazer essa gestão, ter assessoria externa que traga multiplicidade de áreas que vão atender ele, é um baita do investimento, né? Quando eu converso com alguns colegas sobre propriedade intelectual, assim, né? Registros de marca, o que todo mundo pensa. A gente vai falar de propriedade intelectual, a gente fala de registros de marca. E eu sempre falo, pessoal, atentem, o registro de marca é o início. Depois que tu registra a marca, tu tem um universo para trabalhar com o teu cliente. Só que, para isso, ele precisa viver a empresa. Ele precisa ver dentro do modelo de negócio do cliente dele, o que ali, por exemplo, pode ser licenciado, pode ser franqueado, o que dali pode virar um know-how, que tem um valor econômico, né, que ele possa comercializar. E como que o empresário vai conseguir ter alguém com esse olhar se ele não tem um jurídico interno que consiga estar com ele no dia a dia? Se ele não tem uma assessoria jurídica estruturada que consiga trabalhar em conjunto para trazer toda essa base que envolve inúmeras áreas, né? Então, é sempre investimento.
Investir em departamento jurídico, investir em assessoria jurídica, é sempre um investimento que não tem como se arrepender. Isso é muito mais barato do que depois ter que lidar com o problema, né? Apagar um incêndio é muito pior do que não deixar pegar fogo. Com certeza. Uma parceria essencial, né? Com certeza, com certeza. Ótimo. Obrigada. Eu que agradeço, imagina, eu que agradeço. Se deixar, a gente fica a tarde inteira falando, conversando sobre. É. A gente agradece você que nos acompanhou até aqui. Esse episódio completo vocês encontrarão no YouTube, cortes dele nas redes sociais e também estará disponível na sua plataforma de streaming preferida. Acompanhe para o próximo episódio.